nós vamos falar sobre uma passagem bem conhecida, né? Eu comecei aqui sobre a parábola do semeador, para destacar que nesse pedacinho, o que aconteceu. Diz a palavra no capítulo 4, no versículo 1, que outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Quer dizer que a multidão estava ali, assentada à beira-mar, e Jesus, como para que olhar para toda a multidão, ele pegou o seu barquinho e entrou mar adentro, foi um pouquinho à frente, para que toda a multidão pudesse ouvir. E diz a palavra de Deus, antes de chegar no versículo 35, que foi longo aquele dia. Diz que naquele dia Jesus falou sobre a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. E diz que quando Jesus, no versículo 35, e diz que naquele dia, sendo já tarde, quer dizer, o mestre estava cansado, havia passado o dia todo ensinando, fazendo aquilo para o que ele veio, ensinando a multidão, ensinando com carinho, com amor, aquilo que o Pai havia colocado no seu coração para que ele fizesse. E sendo já tarde, ele disse para os seus discípulos: olha, vocês pegam agora o barco e passem para o outro lado. E os discípulos obedeceram ao seu mestre. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Eles tiveram esse cuidado, né? Glória a Deus, de levar Jesus com eles no barco. E deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, cansado, eu creio, porque Jesus era homem. Eu creio que estava bem cansado, porque havia ministrado o dia todo, havia dado atenção ali àquela multidão o dia todo. E diz que como estava no barco, também com ele, e diz que também quando eles foram, outros barquinhos também foram com eles, para passar para o outro lado. Irmãos, o que isso serve para nós nos dias de hoje? O passar para o outro lado, os barquinhos. O que isso representa na nossa vida? O que isso representa para nós cristãos nos dias de hoje? O passar para o outro lado, a missão que Jesus tem colocado nas nossas vidas. A missão de caminharmos firmes em direção ao alvo, que é Cristo, em direção aos céus. Essa é a nossa missão, ganharmos almas para o reino. Essa é a nossa missão. E o barco que aqui fala, era um barco no qual eles tinham que remar dentro desse barco para passar para o outro lado. Mas esse barco, nos dias de hoje, representa nossas vidas. Representa a minha vida, representa a sua vida. E diz que, como eu falei no princípio, os discípulos tiveram o cuidado de colocar Jesus dentro desse barco. E nas nossas vidas hoje, não pode ser diferente. O barco das nossas vidas tem que ser guiado pelo nosso Mestre, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que deve guiar os nossos pensamentos, é Ele que deve guiar os nossos corações, é Ele que deve guiar as nossas vidas. E diz a palavra de Deus que havia outros barquinhos com Ele. Esses barquinhos teriam a mesma missão dos discípulos, passar para o outro lado. Porém, eu acredito, aqui não está relatado, mas no momento em que eu leio, eu vejo só o barquinho em que Jesus estava e em que os discípulos estavam indo a pique. Eu não vejo os outros barquinhos indo a pique. Sabe por quê, irmãos? Porque no meio do caminho, muitos desistem, muitos voltam atrás, ou voltam para a margem, voltam para o começo. Não querem prosseguir para o alvo, querem parar na metade do caminho. Porém, o Senhor Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições. E Ele falou, olha, se vocês têm a primeira aflição, vocês peguem o seu barquinho, que é a vida de vocês, e voltem para a margem. Foi isso que Jesus falou? Não, Jesus fala para nós, passe para o outro lado. Não fiquem estacionados, passem para o outro lado. E diz a palavra de Deus que se levantou grande tempestade. Poxa, os discípulos agora olharam para um lado, cadê os barquinhos para nos ajudar?
olharam para o outro lado. Cadê a corda? Cadê o socorro? Irmãos, é nas horas de muita luta, de muita angústia, que nós necessitamos de um socorro, que muitas vezes nós olhamos para um lado e olhamos para o outro lado, e nós não vemos saída, nós nos desesperamos e queremos tomar o leme, queremos tomar o cabo da nau, e queremos remar conforme a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, queremos tomar conta das nossas vidas e sermos delas Senhor. E a palavra de Deus diz que enquanto os discípulos fizeram isso, o barquinho só ia de mal a pior. E o que então, irmã Tatiane, o que nós devemos fazer? Primeiro, Jesus já está no barco. Ele está no nosso barco. Ele está conosco. Então o que nós devemos fazer? Devemos chamar por Ele. Não devemos esperar que o nosso barco comece a pique. Porque quando o nosso barco começar a ir a pique, nós vamos nos desesperar, nós vamos querer até mesmo pular do barco. E não é isso que o Senhor Jesus quer para a sua vida, para a minha vida. O Senhor Jesus quer que você passe para o outro lado, passe essa prova, passe esses momentos de dificuldade, de aflições, de tristezas que muitas das vezes vêm para tentar nos afligir, para tentar tirar-nos da presença do nosso Deus, tentar nos mostrar que não, se nós olhar para um lado vai ter só mar, se nós olhar para o outro só mar, e se você olhar para frente, tubarão. Não é isso. Jesus quer te mostrar que além de tudo isso, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que pode nos salvar e acalmar a tempestade, que inunda, que assola os nossos corações. Ele quer transformar as nossas vidas, para que nós tenhamos condições de passar para o outro lado. Não quer que governemos nossa vida conforme as nossas vontades, mas conforme a vontade dEle, para que Ele possa ser Senhor das nossas vidas, e operar milagres, e operar sinais, operar salvação em nossas vidas. É isso que Jesus quer. E diz a palavra de Deus, e levantou-se grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E eu confesso para os irmãos que no momento dessa meditação, eu fiz uma ilustração na minha mente. Eu fiz uma ilustração, eu fiquei imaginando os discípulos dentro desse barco, o desespero que não foi. Eu acredito que no momento desse desespero, um quis ser mais sabido que o outro, começou a encher a água do barco, já começaram a atirar com balde. Pedro, eu acredito que era o pescador da turma ali, tentou controlar de toda maneira porque era o mais brutão ali. Talvez Tomé, com a incredulidade, falou assim: eu não falei que não era nem para a gente ter saído da margem do rio? O que a gente está fazendo aqui? Nós não devíamos nem ter saído. Você viu que o tempo começou a escurecer, Pedro? Olha, nós não devíamos nem ter saído. A nossa falta de fé. Mas quando Jesus está no barco, isso não é nada. Quando Jesus está no barco, toda a tempestade tem que se acalmar. Tudo que aflige a sua vida, tudo que aflige o seu lar, tudo que aflige o seu coração, tem que se acalmar. Porque Ele é Deus, Ele nos criou. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Nós somos seus filhos. Um pai nunca rejeita os seus filhos. Um pai não tampa os seus ouvidos para não ouvir o seu filho falar. O pai está com os ouvidos abertos para ouvir a nossa voz. Ele está com o ouvido aberto para ouvir nosso clamor. E diz que nesse momento de desespero, eles, depois que viu que não tinha mais jeito, fizeram do jeito que queriam. Eles tentaram da maneira que eles achavam. No momento em que o barco ia a pique, daí eles foram se lembrar do mestre. Mas daí não foi de maneira carinhosa. Não foi assim: ó Senhor misericordioso, vem em nosso socorro, Jesus. Não. Eles foram indagar o mestre: olha, o nosso barco está afundando e o Senhor dorme? O Senhor está dormindo enquanto o nosso barco está afundando? O que se passa contigo, Jesus? Então, muitas das vezes é isso que acontece nas nossas vidas também. Quando nós vemos que o barquinho, que é a nossa vida, está começando a naufragar, está começando a ir a pique, e é saculejado de um lado para o outro, daí nós queremos indagar Jesus:
queremos colocar Jesus contra a parede e falar assim: olha, Jesus, o Senhor não está vendo, Senhor. Eu sou teu filho, olha, eu faço isso, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor Deus, eu não aceito, Mas espera aí, nós chamamos Jesus para estar no nosso barco? Nós pedimos para que Jesus, nós pelo menos pedimos permissão para que o que nós façamos seja do agrado de Deus? Então é isso que Jesus está falando para nós nesta noite. Ele é Senhor e Mestre, Ele é Rei sobre todos os reis, e Ele não quer reinar somente em algumas partes da nossa vida. Ele não quer reinar somente na sua vida. Ele quer reinar na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, da sua esposa. Ele quer reinar em todas as áreas da sua vida. E diz a palavra de Deus ainda que o mestre, ele despertou. Ele despertou. Porque os discípulos falaram para ele: olha, Jesus, não importa que nós pereçamos, vai todo mundo morrer aqui, o Senhor vai ficar dormindo. Jesus estava tranquilo, né? Porque ele sabia, ele confiava no Pai que ele tinha. E nós, confiamos no Pai que temos? Confiamos no Deus que servimos? Ou achamos que na primeira dificuldade a gente não vai sobreviver? Foi isso que o grupo cantou? Foi? Já que no Jonathan não, né? Eu vou sobreviver, não foi? E nós vamos sobreviver. E nós vamos sobreviver. Com o nosso Deus nós somos mais que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece? É Jesus Cristo, Filho de Deus. É Ele que fortalece as nossas vidas. É Ele que tem nos fortalecido e nos guiado até aqui. E Ele quer que continue sendo dessa maneira. Amém? E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém, Jesus. Que bom que Jesus é misericordioso, não levou em conta a ignorância dos seus discípulos. Com carinho, ele repreendeu aquela tempestade, não foi? A gente vai ver que não foi bem assim, né? A gente vai ver que não foi bem assim, mas Jesus repreendeu, porque Ele sabe as nossas limitações. Sabe que somos pó, que nós viemos do pó. Jesus sabe disso. Sabe até que ponto eu e você pode aguentar uma provação. Sabe até que ponto eu e você podemos suportar a nossa cruz. Ele não dá uma cruz além da que a gente possa carregar. Ele não dá um fardo além daquele que você possa suportar. Creia nisso. Creia que no momento certo Deus vai entrar com a providência. Creia que no momento certo Deus vai tirar essa provação. Creia que no momento certo você vai ter tempos de bonança na sua vida. Creia no que Deus está fazendo. Não se faça de desentendido, desentendida, não querendo ouvir a voz do Senhor. Mas quando o Senhor falar, não endureça o coração. Quando o Senhor bater na porta do seu coração, ouça com os ouvidos abertos e com o coração também. Porque muitas das vezes abrimos os nossos ouvidos, mas não o nosso coração. Os nossos corações ficam trancados e por isso não recebemos a nossa bênção. O nosso milagre não chega, porque muitas das vezes nós ouvimos, mas não cremos, não damos a devida importância com o que o Senhor quer falar. E hoje o Senhor está falando que vai chegar o momento de bonança. Vai chegar o momento em que essa tempestade vai se acalmar. Vai chegar o momento em que Ele vai pôr a mão e a providência de Deus vai chegar na sua vida. Amém, irmãos? Porque eu creio nisso. Porque foi assim na minha vida também. Passei por muitas provações. Ter experiência com Deus é isso. Não é só momentos bons. Não é só momento de alegria, como o mundo diz aí, de oba-oba. Não, foi momentos de luta na minha vida também, de provações, mas eu fui lapidada nas minhas provações. Eu fui transformada pelo poder de Deus nas provações. Quando o meu barco estava quase indo a pique, quase desacreditando, Deus pôs a mão. E hoje, para a glória de Deus, eu não vivo, vamos dizer para os irmãos, só vive na alegria. Não, mas eu tenho momentos de bonança, porque a maior bonança é você ter paz com Deus e alegria com todos. E diz a palavra de Deus: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, que nem eu falei, a repreensão para eles foi dura. Sabe por quê? Porque assim como eu e você,
do versículo 1 até o do versículo 4, do 1 até o 35, Jesus, ele pregou, ele ministrou, ele falou, e os discípulos todos estavam ouvindo. Não tinham como eles falar: ei, eu não ouvi o que o Senhor falou. Como que eu vou aumentar a minha fé se eu não ouvir? Não tinha como eles falar isso. Porque assim como eu e você está ouvindo hoje, os discípulos ouviram a palavra que Jesus estava ministrando à beira-mar. Jesus estava falando, será que os discípulos estavam dando a devida atenção? Para que a fé deles fosse aumentada e eles pudessem crer: não, o Filho de Deus está conosco e nós vamos sair dessa situação. Será que no momento em que o barquinho estava ali, eles se lembraram das palavras que Jesus estava ministrando à beira-mar? Será que muitas das vezes nós lembramos da pregação de sábado passado? Será que muitas vezes nós lembramos da pregação de quarta-feira? Somos falhos, irmão. Eu sou falha, porque muitas vezes mesmo, pelo cansaço, eu me deixo vencer. E muitas vezes eu não estou aqui com os irmãos dia de quarta-feira, mas em nome de Jesus, esse ano eu vou fazer diferente. Em nome de Jesus eu creio que eu vou congregar mais com os irmãos. E diz a palavra de Deus que eles ficaram cheios de temor de Deus. Eles ficaram cheios de temor de Deus. Porque eles falaram: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Daí foi fácil crer. Quando vemos o milagre já pronto, né? Daí, Jesus, é Jesus, é Jesus. Mas ele diz que antes do milagre chegar, passe pela prova, passe para o outro lado, dando glória a Deus. Passe por essa prova que você está passando, glorificando. Não murmure, não atribua a Deus mal algum, não atribua a Deus nada, só glorifica. Glorifica nos momentos da luta, das aflições, das adversidades, de tudo que você tiver que enfrentar na sua vida, daqui até a vinda de Jesus. Glorificando, exaltando, porque é isso que nós, como filhos de um Deus Todo-Poderoso, temos que fazer. Adorar a Ele, para que Ele venha e derrame bênção sobre nossas vidas. Para que Ele venha e tire de nós aquilo que nós não podemos carregar. Porque é Ele quem carrega todo o mal que nós temos da nossa vida. Ele levou sobre o madeiro os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E hoje nós temos que ter paz e descansar em Deus. Buscar ter paz com o nosso Deus. E olhar para onde? Olhar para o monte, de onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O pastor Neuci sempre falava, né, dos Salmos, se eu não me engano, 24, que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Eu confesso que esse salmo também impactou também a minha vida, porque quando nós começamos a crer assim, que do Senhor é a terra e tudo que nela há, nós aprendemos a confiar nele. Nós aprendemos a depositar no nosso Deus todas as nossas ansiedades e colocar nas mãos do Senhor família, trabalho, momentos de lazer, mas também momentos de aflições e tristezas. E o nosso Deus nos dará o socorro no devido tempo. Não pense que o seu barquinho que está lá no mar vai naufragar. Não pense que as pessoas que nós entregamos na mão do Senhor Jesus não vão ser salvas. Não creia assim. Creia que Jesus, Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para libertar. E Ele quer fazer isso. E se você crer, Ele vai fazer isso. Mas ouça com os ouvidos abertos e com o coração também. E eu agradeço assim a oportunidade em o nome do Senhor Jesus.